Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Agora Vai Cast, o conteúdo que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável. E hoje a gente resolveu vir aqui falar sobre o Whey Protein. Será que é pra você? Será que engorda? Será que não? Pois é, a gente recebe essa pergunta de forma recorrente, né, de pacientes, amigos, enfim. Se o Whey Protein engorda, se o Whey Protein pode ser dado para criança, se o idoso com algum problema de saúde pode fazer uso do Whey Protein, e a gente resolveu trazer esse conteúdo para poder ajudar vocês aí que tem essa dúvida, né, e querem saber qual é a nossa posição. Eu acho que no início da indústria de suplementação, o Whey Protein ele era muito restrito pro pessoal maromba, né, a galera que queria aumento de massa muscular, tinha um foco em hipertrofia, utilizava. E eu acho que hoje ele se popularizou mais e a gente consegue hoje fazer com que o Whey Protein seja uma importante fonte de proteína independente do objetivo, né? E esse fato dele ter sido usado durante muito tempo pela galera mais maromba, da galera que quer ganhar massa muscular em volume, fez com que muitas pessoas eles ligassem o uso de Whey Protein ao ganho de peso, caso a pessoa tomasse o Whey e sem fazer uma atividade física intensa e vigorosa. E hoje em dia a gente já sabe que não, né? O Whey Protein, ele não só melhorou em composição, como ele também melhorou em sabor. A indústria alimentícia evoluiu muito, né? Com relação ao sabor, principalmente. Antigamente, a galera mais hardcore sabe que o Whey Protein tinha um gosto de terra absurdo, né? Ele era muito ruim. Ainda há quem ache que o Whey Protein é ruim. Mas, assim, eu que uso Whey Protein relativamente há pouco tempo, né? Eu uso Whey Protein aí há uns 7 anos, 8 anos. Por aí. Ele, de lá pra cá, foi uma evolução absurda no sabor. Existe ainda algumas marcas que o sabor não é tão agradável, mas hoje em dia a gente consegue consumir o Whey Protein substituindo algumas refeições de forma bem eficiente e até saborosa, até agradável. Eu acho que linka um pouco com a semana passada, o último vídeo que a gente falou sobre o ovo, né, como uma importante fonte de proteína, e o Whey Protein hoje se apresenta como mais uma delas, né? A gente sempre bate na tecla que a proteína dos macronutrientes lá, carboidrato, proteína e gordura, é o mais chato de se obter, porque sempre tem algum preparo envolvido, então, e o Whey Protein ele te dá principalmente essa praticidade, né? Exatamente. De ter ali, misturou ali com água, ou com uma fruta, alguma coisa, você já consegue consumir e ter uma quantidade importante de proteína. E isso também, ele te dá essa opção de saciedade. A proteína, ela te dá muito essa questão de saciedade. Então, ela se encaixa na maioria do planejamento das pessoas que querem emagrecer, querem melhorar a qualidade de vida, para o idoso que tem um consumo, naturalmente, um consumo baixo de proteína, então o Whey Protein é muito importante para a gente conseguir aumentar essa proteína, né? E a gente vê, não só o idoso, né, mas as mulheres ali com mais de 50 anos, com um consumo muito baixo de proteína, e isso vai prejudicar o ganho de massa muscular, o controle do peso, e aí a gente consegue colocar o Whey Protein dentro da dieta dessas pacientes, fazendo com que elas alcancem de uma forma mais prática e mais simples a quantidade necessária de proteína ao longo do dia, e aí elas têm uma resposta excelente. É claro que, assim, a adaptação ao sabor do Whey Protein, ela ainda é uma barreira, né? Mas eu acho que vai muito, essa questão da adaptação vai muito por algumas empresas, né, que optam por botar sabores muito exóticos, né? A gente sempre costuma falar isso com os pacientes aqui no consultório. Quando você olha lá, torta de limão, e aí tá aquele pedaço de torta de limão lindo, você vai com a expectativa de que aquilo ali é um pedaço de torta de limão. E não é. Né? Então a gente tem que fazer sempre essa correlação entre expectativa e realidade, mas hoje existem marcas que usam produtos de muita qualidade nas suas formulações. Uma dúvida muito importante que as pessoas têm é a quantidade de carboidrato. É claro que existem alguns que tem aí por dose uma quantidade alta de carboidrato, aí 10, 12 gramas de carboidrato, tem açúcar adicionado, e a gente sempre orienta para que esses sejam evitados, principalmente se você estiver no processo de emagrecimento, mas em geral ele vai variar ali entre 3 a 5 gramas de carboidrato por dose, que é totalmente ajustável e totalmente adaptável dentro de qualquer objetivo, né? Então a gente sempre orienta também o paciente a olhar o rótulo, que é importante ter esse hábito de olhar o rótulo, que é fundamental para poder escolher uma boa marca de Whey Protein.
e conseguir encaixar bem dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Eu acho que assim, o grande problema é que as pessoas elas incluem o whey protein ou a barrinha de proteína na dieta sem orientação de um profissional, e aí é mais uma caloria que tá entrando, às vezes no momento errado, né? A gente falou até no último vídeo sobre a importância da gente fracionar o consumo de proteína. Então, às vezes consumir um excesso de proteína numa refeição não vai te trazer os benefícios que a proteína traz, né, numa dieta fracionada. E aí fazer esse ajuste junto com o profissional, né, com o nutricionista, é imprescindível. Quando a gente fala em relação à criança, né, que na verdade as duas perguntas que vieram pra gente na semana passada foi sobre dar whey protein ou barrinha de proteína para criança, a gente precisa entender que o whey protein é um suplemento, né? Então a gente oferta o whey protein para o paciente quando ele não consegue alcançar dentro da dieta dele a quantidade de proteína que ele precisa. Então ele entra como... Ou como uma estratégia para fazer com que ele alcance, né? Exatamente. Então assim, não é um lanchinho, não é uma guloseima. É importante a gente ter isso em mente, que ele vai entrar em momentos estratégicos ali do nosso dia, para que a gente não sobrecarregue a quantidade, não exceda a quantidade de proteína que, por exemplo, uma criança precisa, que é bastante inferior à de um adulto. Então, assim, pode tomar whey protein? Pode. Um whey protein, ele é de origem ele é originado da proteína do leite. Então, não é um problema a gente ofertar o whey protein para uma criança. Mas a gente também tem que ver a quantidade, que horas essa criança está tomando esse alimento, né? E se de fato tem necessidade dele fazer uso daquele alimento ali naquele momento. Mas não existe contraindicação para a gente ofertar para a criança o whey protein, não, nem a barrinha de proteína. A gente só precisa adequar aí essa quantidade. A mesma coisa acontece para o idoso, né? Muitas vezes a gente fraciona a oferta do whey protein ou do Nutren, por exemplo, que é uma fonte proteica também, para que ele consiga consumir a quantidade que ele precisa e tenha absorção também da quantidade que ele precisa, e aí alcance os benefícios da suplementação. Então acho que é isso, né? A gente consegue tirar alguns mitos de que o whey protein é sim para todo mundo, né? Qualquer pessoa pode utilizar dentro de uma dieta equilibrada, e o whey protein não engorda também dentro de um contexto pelo e contrário. Exatamente, pelo contrário, vai te ajudar a emagrecer, porque vai aumentar o consumo de proteína, vai te dar mais saciedade, a tendência é que você coma menos, né? Exatamente. Então é isso. Deixa aqui nos comentários como é que é o seu consumo de whey protein, se você consome, se você já consumiu. Se você ficou com alguma dúvida, né? Com certeza a gente não conseguiu, nesse espaço de tempo curto, abordar todas as dúvidas e questões sobre o whey protein. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, que vai ser um prazer a gente responder para vocês. E deixa também sugestão de tema, a gente já falou no outro vídeo, deixa aqui sugestão de tema que a gente vai dar uma analisada, e quem sabe o tema que você sugeriu não é o próximo tema do nosso vídeo, tá? A gente se vê, um abraço. Tchau, beijão.